Ativa a câmera, Maria. Marisadora. João Vitor. Câmeras estão desativadas. Heloísa. Câmera ativada, por favor. Ana Clara também. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Sétimo ano? Eu não gostei muito da sondagem dessa semana, não. Sexta passada. Vou falar para vocês a porcentagem de cada um. E aí, quem não tem 60% quem não tem de 60% para cima, eu já deixei organizado a sondagem que vocês vão refazer para mim, tá? Tá bom? Meninas, que dificuldade vocês estão tendo na sondagem? Porque a sondagem ela é uma atividade. Ela é uma atividade que a minha, por exemplo, como o conteúdo é muito extenso, eu faço 5 questões para ficar mais fácil, né? Porque vocês têm todas as disciplinas no mesmo dia. E vocês não estão tirando uma porcentagem boa ainda. Na dúvida, eu já falei para vocês, é atividade, não é prova. Vocês podem pegar o livro, consultar o livro. Outra coisa, por isso que eu peço para vocês prestarem atenção nas aulas, marcar o que eu peço, porque eu faço as minhas perguntas em cima do conteúdo ministrado. Então, não respondam correndo, não deixem de consultar o material. Na dúvida, manda a dúvida para a tia, que a tia vai responder. E até agora eu tive uma semana boa, vocês foram bem, e outra semana já voltou a ficar ruim de novo. Vamos dar um jeito de melhorar. Enquanto você não tirar 60% na sondagem, eu vou ficar te pedindo para refazer. Vai ter esse trabalho de refazer de novo. Viu, sétimo ano? Tem dúvida? Chama no zap que eu vou tirar a sua dúvida, mas não enviem esse questionário sem ter certeza da resposta, para não ficar assim, tá? Vou falar a porcentagem de cada um, tá bom? Vou pegar aqui onde eu anotei. E se você não tiver 60% para cima, o mínimo é 60%. Se você tirou menos que 60%, você sabe que você vai ter que refazer, tá? Aí no final da aula eu te envio um link para você fazer. Você tem até amanhã para responder para mim e me enviar de volta, tá bom? Então vamos lá. Na Clara, 40%. Gabriel Souza, não tá, né? Então nem vou falar. Heloísa, 40%. Kathleen, 40%. Marisadora, 20%. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Não tá aí, né? Também vou falar do Rodrigo. Tá? Vitor Gabriel, 40%. Yasmin, 80%. Gabriel Aviles, também não tá, então não vou falar o dele. Júlio, 20%. E João Vitor, 60%. Então, João Vitor e Yasmin não precisa refazer para mim. Nem João Vitor, Rodrigo e Yasmin, não precisa refazer. O restante eu quero que todos refaçam, por favor, tá? Todos vocês que tiveram inferior a 60%, eu quero que vocês refaçam o questionário. Tá? Lembrando, pode pegar o material, pode consultar o livro, que não é prova, é só uma atividade, tá? Dúvida, me pergunta no zap, eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? As meninas mesmo mandaram pergunta no sábado, e sábado é final de semana, né? Nem dia da tia responder pergunta, mas eu respondi, não foi?
Foi? Não mandei a resposta? A explicação? Quer dizer, não dei a resposta. Eu expliquei, né? Pelo menos para fazer as meninas que me mandaram pensar na possível resposta. Ajudou? Eu creio que ajudou, porque essa vocês não errou. Essa vocês não errou, então ajudou. Então, meninos, quem tirou menos de 60%, repassa para aqui, por favor, tá? Porque eu não estou aceitando menos de 60%. Eu sei que vocês são capazes e conseguem tirar no mínimo 60% nesse questionário. Aí refaçam, tá bom? Vitor Gabriel, primeira vez que você tirou uma porcentagem inferior de 60%. Você respondeu correndo, foi? Pior que foi, tia. Tá vendo? Porque quando responde direitinho, não dá isso, né? Eu sabia, por isso que eu falei, eu vou perguntar para ele. E a primeira vez que você tirou uma porcentagem inferior a 60% na sondagem. Você sempre fica nessa média. E eu vi que dessa vez ficou baixa demais. Vou fazer a chamada rapidinho. A gente abre um livro de vocês na página 24. Nós vamos continuar lá com os reformadores, tá? A gente está falando da reforma protestante, né? Então a gente vai dar continuidade. Então, Ana Clara está presente. História não teve atividade, né? Gabriel Aviles não entrou ainda. Heloísa presente. João Vitor presente. Júlio presente, a Kathleen presente, Marisadora presente, Rodrigo também não entrou ainda, Vitor Gabriel presente. Não sei que eu anotei aqui, Vitor Gabriel presente e Yasmin presente. Ok, vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela sem ela travar. Vai dar certo. Carregando. Meninos, vamos prestar atenção na aula, tá? Não fiquem de conversa, nem pelo WhatsApp, nem pelo chat aqui do Zoom. Vamos aproveitar o tempo que nós temos, que é muito curto e muito assim, resumido, né? Então, olha, a gente tinha uma média de 1 hora de aula, agora a gente tem 40 minutos, porque eu uso os 40 minutos que eu posso utilizar para aproveitar mais o tempo com vocês. Então, vamos só aproveitar, tá? Prestem todos atenção, não se dispersam, fica aí com o seu material. Embora a história é um pouco cansativo, porque o nome já fala história, nós vamos tratar de relatos que aconteceram no antepassado. Mas é muito importante você entender como que as sociedades antigas elas se organizaram, né? É importante a gente ter esse conhecimento. Por isso nós temos essa disciplina. Mas você tem que estar atento, prestar atenção, porque é muita informação. Então, vamos lá. Nós estávamos falando, né, de como que foi a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela veio depois do Renascimento, depois da Renascença, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu. Então, no Renascimento, nós vimos que já teve um avanço extraordinário na sociedade. Como que se organizou as coisas e tudo. Aqui, então, nós vamos falar da Reforma Protestante, como que se consolidou. Então, quem foram os reformadores? Primeiro foi Martinho Lutero. Ele então, o movimento protestante, né, ele iniciou quando o Papa Leão X, com o objetivo de assegurar a arrecadação dos recursos necessários para concluir as obras da Basílica de São Pedro, tá? E a reforma da Capela Sistina, que permitiu, então, que a indulgência... Você sabe o que era a indulgência? A Igreja Católica cobrava nessa época? O que é indulgência? Sétimo.
Absolvição de pena. Uhum. Continua, João, porque eu percebi que você descobriu a resposta. Absolvição de pena, ofensa ou dívida. Desculpa, perdão. Isso mesmo, era uma forma de comprar o perdão, né? Gente, já tá bem aqui, ó, na telinha de vocês, significado de indulgência. Bem aqui assim. Bastasse vocês só lerem, né? Obrigada, João. Então, indulgência era um tributo cobrado pela igreja para remissão de pecados. Era uma forma de falar para o povo que o povo tinha que pagar para conseguir perdão, né? Então, eles pagavam um tributo para a igreja, tá? Que era chamado de indulgência. Então, a compra das indulgências, ela tinha um certificado, né, que era adquirido em praça pública. Esse certificado era a prova de que a pessoa comprou, né, o perdão dela ali diante do sacerdote. Então, o teólogo e o monge agostiniano Martinho Lutero, ele ficou indignado com essa atitude do Papa Leão X, e ele criticou muito essa liberação desse comércio de indulgências nos reinos germânicos, tá? Isso é na Germânia. Então, diante disso, né, no dia 31 de outubro de 1517, marquem essa data, ele redigiu um manifesto que continha 95 teses, que ele criticava a autoridade do Papa e condenava essas práticas mercadológicas conduzidas pela Igreja. Tá bom? E após 3 anos, né, de discussão entre Lutero e as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica, como, por exemplo, o Papa Leão X, o Papa Leão X decidiu, então, excomungar, né, o Martinho Lutero pela bula de Exsurgi Domini, em 1520, ou seja, ele foi excomungado da Igreja Católica e tirou dele o reconhecimento como monge, tá? Então ele ficou assim ironizando, né, o procedimento papal. Então Lutero ele decidiu queimar em praça pública a bula que o condenava. Então foi isso que Lutero fez. Ele foi excomungado da igreja e ele queimou em praça pública o documento que oficialmente excomungava da igreja. Essa atitude do Lutero despertou muito interesse da nobreza alemã, que viu, né, essa atitude dele como uma oportunidade para romper a influência da igreja no meio deles. Ao mesmo tempo também de promover, marquem isso aqui, o confisco de suas propriedades eclesiásticas nos territórios germânicos. Então, praticamente 1/3 das terras germânicas eram controladas pelo clero católico. Marque isso aqui é um ponto-chave por uma mudança na sociedade. Então, Carlos V era um governante católico da Espanha e do Sacro Império Germânico. Ele apoiou a decisão do Papa. Então, ele exigiu que Lutero se retratasse na Dieta de Worms, né, que era uma assembleia imperial. Ele exigiu que Lutero se retratasse e que fosse julgado pelos príncipes. E aí aconteceu justamente essa questão aqui. Marquem esse também, ó. Ele foi absolvido pelos príncipes, tá? Que eram contrários à autoridade de Roma. Então, o imperador decidiu bani-lo do território germânico. E foi assim que o príncipe Frederico II da Saxônia ofereceu proteção a Lutero, tá? Então, ó, tem isso aqui, marque isso aí também. Então, Lutero, ele foi refugiado, né? Ele se refugiou com esse apoio do Frederico na Saxônia, e aí ele redigiu as obras dele em favor de uma nova proposta de interpretação e das escrituras. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, foi uma das primeiras traduções que foram feitas do latim para o alemão, foi Lutero que fez. Então, diante dessa expansão, né, das ideias luteranas, o imperador Carlos V, ele convocou de novo o conselho, que é a Dieta de Spira, em 1529. Ele convocou, então, a Assembleia Imperial. Ele decidiu tolerar a doutrina apenas nas 3 regiões já convertidas,
E aí a Assembleia proibiu a propagação das ideias, novas ideias sobre a religião, como também para as outras regiões do Império. Ou seja, a igreja ainda conseguiu controlando e dominando. Então, tentaram, então, impedir a expansão da ideia luterana, né? Então, os príncipes germânicos, eles reagiram à orientação do imperador e eles protestaram contra a falta de liberdade religiosa. Então, eles não aceitaram, né? Os príncipes germânicos não aceitaram de bom grado o que o imperador queria fazer. O imperador justamente proibiu que as ideias e a Bíblia traduzida por Lutero se expandissem na Alemanha, especificamente na Germânia. No entanto, os príncipes foram contra esse decreto e apoiaram o que Lutero estava fazendo, porque eles queriam liberdade religiosa. Então, eles organizaram-se na Liga de Esmalcade, permanecendo em guerra civil contra a autoridade de Carlos V por 24 anos. Isso foi de 1531 a 1555. Importante vocês marcarem isso também, são fatos históricos importantíssimos. E foi por meio da paz em Augsburgo, em 1555, que ficou assegurado aos príncipes a liberdade religiosa em seus domínios, respectivos domínios. E aqui a gente vai pontuar, vou ler com vocês quais que eram esses domínios, tá? E nesse contexto conflituoso foi onde Lutero ele publicou uma obra conhecida como Confissão de Augsburgo, em 1530. E aí ele definiu os principais fundamentos da sua doutrina na questão de liberdade religiosa. E aí ele coloca aqui os principais pontos, o livro traz para vocês. Quem tiver interesse, tem onde encontrar esse livro de Lutero na internet mesmo, e vocês conseguem ler em PDF, tá? A salvação obtida exclusivamente é pela fé, e não pela caridade ou pela boa obra. A salvação se justifica pela fé, independentemente dos pecados cometidos em vida. É o primeiro ponto. O livre exame das Sagradas Escrituras pelo indivíduo. Quer dizer que agora, indivíduo por indivíduo, pode ler as Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada. Antigamente, não. Ela ficava no domínio da igreja porque ela só estava escrita em latim. Outro ponto, eliminação da hierarquia eclesiástica, na medida em que Lutero admitia ser um indivíduo, o sacerdote de si próprio. Outro ponto, aceitação exclusiva do batismo e eucaristia como sacramentos, ou seja, todos deveriam ter esse direito. A subordinação, aceitação exclusiva, né, do batismo e a subordinação da igreja à autoridade do Estado. A igreja agora tem que obedecer ao Estado. E a admissão da Bíblia como única fonte de verdade divina, tá? Então, não importa, não era mais o que os sacerdotes e monges e papas faziam, e sim só aceitar o que está escrito na Bíblia. Então, Lutero ele conquistou esse apoio, né, entre a nobreza, tá? As suas doutrinas religiosas, então, o afastaram da burguesia germânica. Então, ele considerava que o comércio era uma prática negativa que não deveria ser estimulada, tá? Era o que ele pensava. As ideias, as suas ideias, ele conseguiu se propagar por parte dos reinos germânicos e das regiões dos países escandinavos, como Dinamarca, Noruega e Suécia. E assim, ele, ainda essencialmente rurais e de baixa tradição mercantil, tá? Era a situação em que se encontravam esses países. Um aspecto que contribuiu também para a disseminação, né, para que acontecesse o avanço das ideias luterânicas, foi a invenção da imprensa, né? Então, era um recurso técnico que contribuiu para a rápida difusão da leitura das obras luteranas e também as suas críticas ao papado de Roma. É aí, meninos, que perde muito a igreja o seu domínio,
em relação ao povo, porque agora o povo ele passa a ter um entendimento maior. Então, a reforma começa com Lutero, Martinho Lutero. A ideia não era derrubar a igreja, sim romper com aqueles paradigmas que a igreja impôs, de que eles eram somente eles o porta-voz entre Deus e os homens, e o homem tinha que pagar para a remissão dos seus pecados, pagar pela salvação e todas as outras coisas que a igreja impôs na Idade Média até aqui, tá? E aí, olha, sobre esse assunto que nós estamos conversando, eu quero deixar com vocês. Para casa, atividade 26, atividade da página 26 e 27 da parada obrigatória, questão 1 a 4, e depois questão 5 e 6, tá? Página 27. Marquinha aí, por favor. Gente, aqui a gente vai entrar agora, vamos entrar agora no outro reformador, conhecido como João Calvino, tá? João Calvino, ele era formado em Direito, ele era um francês, ele se tornou um dos principais líderes do movimento protestante. Em 1535, o seu grupo de teólogos reformados foi declarado ilegal na França, deixou Paris e transferiu para Gênebra, na Suíça, tá bom? Na Suíça, o antigo território do Sacro Império Germânico, as ideias protestantes foram expandidas, inicialmente por Úrico Zulínglio, ele acabou falecendo no ano de 1531 em um conflito religioso, tá, contra alguns seguidores do catolicismo. E posteriormente, né, com a chegada em Genebra de João Calvino, o protestantismo se consolidou, né, a partir da publicação de uma obra que ele escreveu, que é As Instituições da Religião Cristã, em 1536. E a doutrina que ele propunha era admitida, né, pelo princípio augustiano de predestinação. Apesar de não ser um determinante, o calvinismo reconhecia na boa condição financeira do indivíduo, né, decorrente do trabalho honesto, da poupança, um indício de predestinação. Então, tudo aquilo que o homem tem, ele defendia que era predestinado, dado por Deus ao homem, tá? Nada era conquistado por si só do homem. Então, ou seja, a riqueza material ela não era determinante para a salvação do fiel, mas ela podia ser avaliada como um sinal de que aquele indivíduo foi escolhido por Deus para a salvação, tá bom? Então, as suas ideias, elas valorizavam muito o comportamento, a moral da burguesia, e até então os questionados pela doutrina católica, oferecendo uma justificativa religiosa, tanto para a ética dos grupos burgueses. Então, ele encorajava o trabalho e o lucro, tá? Calvino, ele condenou com veemência os gastos e os prazeres mundanos, propondo, então, uma conduta em favor dos bons costumes para os seus seguidores, tá bom? E na Inglaterra, os seguidores do calvinismo ficaram conhecidos como puritanos, na França como huguenotes e na Escócia como presbiterianos, tá? O calvinismo também conseguiu consolidar no território holandês, então se expandiu muito. E aí aqui está a história de João Calvino. Agora a gente vai entrar na história de Henrique VIII, tá? Que foi um monarca também, veemente católico, tá bom? Que originou aí algumas estruturas políticas na época. Alguma pergunta até aqui? Não? O texto que tem que mais ler, né? Esse aqui é um texto mais questão de leitura mesmo. E aí vamos falar dele, tá? E aí a gente encerra nosso conteúdo de hoje. Semana que vem a gente continua. Então aqui teve uns atritos, né, entre o monarca Henrique VIII e o Papa Clemente VII, tudo no ano de 1491 a 1547, e o Papa 1478 a 1534.
Então, teve o movimento reformista na Inglaterra, ele se originou na Inglaterra por razões políticas mesmo. Então, ele promoveu o confisco das terras clericais na Inglaterra, fortaleceu as finanças do Estado. E esse monarca aí, o monarca Henrique VIII, que é o da fotinha aí, ele provocou uma situação de rompimento com a Igreja de Roma, né? Ele era casado com a Catarina Aragão, filha de Fernando Aragão e Isabel de Castela, que eram reis espanhóis. Então, Henrique VIII, ele solicitou ao Papa a anulação do seu casamento e ele alegou que a rainha não lhe dera um herdeiro do sexo masculino e que poderia ameaçar os interesses políticos da monarquia inglesa. Naquela época, gente, era muito importante que os homens tivessem um filho, filho mesmo do sexo masculino, porque somente os homens poderiam sucedê-los no trono, mulheres não podiam reinar, tá? Então, a recusa do Papa em conceder o divórcio para ele acabou transformando em um pretexto para ele romper, né, com a igreja, o Estado com a igreja. E aí a igreja anglicana, ela foi criada pelo ato de supremacia em 1534, e o monarca inglês era a principal autoridade da nova igreja. Tá? Paralelamente, o rei ele promoveu o confisco de todas as propriedades bens eclesiásticos da Igreja Católica que tinha na Inglaterra, fortaleceu a acumulação de riquezas da monarquia na Inglaterra. Ele foi astuto nisso. E foi somente a partir do reinado da Elizabeth I, no ano de 1558 até 1603, foi o período em que ela reinou, é que a filha de Henrique VIII, com a Ana Bolena, o anglicanismo foi sistematizado e, a partir do documento de 39 artigos, ele foi publicado em 1571. Então, o anglicanismo ele manteve a formalidade dos ritos católicos, né, como hierarquia eclesiástica. Ele adotou o conteúdo protestante por supressão do celibato clerical e do culto aos santos, salvação pela graça, batismo e eucaristia como sacramento, e a subordinação à autoridade do Estado já pregada pelo luteranismo, tá bom? Então, aí a gente viu, né, as ideias luterânicas, calvinistas e anglicanas, tá? São os três movimentos importantíssimos da Reforma Protestante, tá bom? O calvinismo trouxe grandes grupos, né? Inclusive, defensores ainda tem. Hoje em dia tem-se ainda a Igreja Presbiteriana, aqui no Brasil mesmo tem. Ainda tem um pouco dos puritanos fora do país, tá? E aqui a gente tem o anglicanismo, né? Intitulado pelo rei oitavo, tá? E aí, gente, tem uma curiosidade, no ano de 1944, e a Igreja Anglicana de Hong Kong, ela passou por uma situação singular, ela não havia homens que queriam assumir o cargo de sumo sacerdote. Então, o bispo da província decidiu ordenar, então, uma mulher, que foi Florence Li Tin, que foi mandada para a colônia de Macau, e ela entrou para a história como a primeira sacerdotisa da religião cristã. Tá? Só uma curiosidade. E aí eu quero que vocês façam essa atividade também, sobre esse contexto da reforma, falando um pouquinho mais da questão da igreja anglicana, tá bom? Que foi fundada. Então, ó, a gente tem 3 atividades para hoje, para vocês fazerem, para a semana que vem a gente corrigir. Então, página 26 e 27 e página 29. Tem uma questão 12 na página 30, mas não precisa fazer ela não, tá? Só até a questão de número 11 mesmo. E aí, semana que vem, nós continuamos com a Contra-Reforma. Página 26 e 27, tarefa. 26 e 27 e página 29. Tá? 26, 27 e 29.
Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá bom, meninos. Bons estudos. Na dúvida, só me chamem, que eu estarei pronta para tirar dúvidas de vocês. Vou mandar para vocês um link novamente para vocês refazerem a sondagem para mim, tá? Eu tenho até amanhã para fazer, tá bom? Então tá, meninos. Tchauzinho, tenham uma boa tarde. Qualquer coisa me chamem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Deixa eu receber uma mensagem antes de encerrar. Do Gabriel Aviles, ele entrou e já saiu de novo, né? O que foi? Então tá bom. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã.